Jeremias 18 diz assim: palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com sua obra sobre a roda. Como um vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Poder sentar. Qual é o meu tema? Forjados para a honra. Qual é o meu tema? Então, Deus ele pega o profeta Jeremias, e ele começa a ministrar a Jeremias, e diz assim: Jeremias, deixa eu te mostrar algo, eu quero te falar algo. Jeremias era o profeta de Israel. Pai, meu filho, vem mesmo. Jeremias era o profeta de quê? Aí ele pegou Jeremias e desceu, isso literalmente, levou Jeremias à casa do tesouro, Cassiano. E ele diz assim: observa, diz o quê? Diz o quê para ele? Observa. Cassiano, eita, deixa o profeta falar teu nome. Aí ele diz: Jeremias, vê, olha como ele trabalha no vaso. Olha como ele trabalha no vaso. Aí o vaso se quebra na sua mão, ou cai da sua mão. Aí ele pega o vaso, amassa e começa a fazer outro vaso, conforme ele projetou para que aquele vaso seja, conforme ele forjou para que aquele vaso se torne. O tipo de vaso que ele quer fazer, para o tipo de propósito que ele quer fazer. O tipo de vaso que ele quer fazer: ou um vaso para levar flor, ou um vaso para levar ouro, ou um vaso para levar água, ou um vaso para levar óleo, ou um vaso para ser um vaso. O vaso que ele quer fazer estava sendo feito pelas suas mãos, segundo o propósito que o oleiro estabeleceu para aquele vaso. Mas ele não deixou o vaso quebrado, ele pegou e fez de novo, estava tomando de volta o vaso para voltar ao propósito que ele queria que aquele vaso se tornasse. Aí ele disse assim: eu não posso fazer assim também na casa de Israel, porque a casa de Israel tem caído da minha mão. Entende isso? A casa de Israel tem sido como esse vaso, tem caído da minha mão e fugido do meu propósito. E eu posso voltar a amassá-lo, voltar a forjá-lo, para que ela seja aquilo que eu projetei para ela. Diga para o teu irmão: quando alguém, dentro de um propósito de Deus, cai da mão, o Senhor pega e forja de novo, para que o propósito se cumpra. Para que o propósito se cumpra. Ele estava falando de uma nação. Isso é feito com uma nação. Isso é feito com um estado, uma cidade, uma família, uma pessoa. Isso é feito com cada um de nós. Agora, o projeto, a observação da mão do oleiro é instantânea, mas a observação da transformação de uma vida são fases. Para voltar a amassar, para voltar a pisar, para voltar a quebrar, são fases. São dias, são meses, são anos. São fases que precisam ser passadas para retomar. E se aquele vaso já estava moldado bem adiantadamente, e ele se quebrou, e ele arranhou, ele é jogado e começa de novo. Diga para o seu irmão: toda vez que o processo é impedido de continuar, ele tem que ser feito de novo. Se passou o processo, volta 1. Se passou 2, volta 2. Se passou 10, voltam 10. O processo de se refazer sempre é mais dolorido do que o projeto, o propósito de fazer. Alô? Não queira que o Senhor fique
refazendo você. Porque o refazer sempre é mais dolorido. O refazer sempre é mais dolorido, sempre é mais difícil. O bom é que você seja feito e feito uma vez só. E aí você é como uma flecha polida que acerta o alvo. Assim era a casa de Israel. Mas eu tenho algumas coisas aqui para dizer para você. A casa de Israel estava sendo forjada para ser um vaso de honra. Vaso de quê? Deus sempre trabalha para fazer dos seus vasos, vasos de honra. Diga ao teu irmão, você nasceu para ser um vaso de honra. Você nasceu para ser um vaso de honra. Não há nenhuma sentença de Deus para ninguém se tornar um vaso de desonra. Não há nenhuma sentença de Deus para ninguém se tornar alguém escolhido, perdido. Mas é alguém que escolhe não ser o que Deus quer e se torna aquilo que Deus não quer. Quem está entendendo? É alguém que rejeita o que Deus quer para fazer segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo a sua escolha, segundo a sua decisão, e acaba não sendo aquilo que Deus quer e se torna o que Deus não quer e toma a cabeça. Muitos jovens nessa geração têm se tornado vaso de desonra. E porque tem se tornado vaso de desonra, desonrado o Pai, os seus dias têm sido abreviados da terra e eles têm morrido cedo. Sim ou não? Pastor Felipe estava fazendo uma avaliação esses dias, falando comigo no carro. Ele disse assim: apóstolo, o senhor já percebeu que mais de 90% dos garotos que estão no tráfico hoje nasceram depois de 2000, tem menos de 25 anos? O que aconteceu com esta geração, professor, faz um estudo para mim, de 2000 para cá, que explodiu desse jeito? E a maioria não chega aos 20. É a desonra, é o quê? É a desonra que tem abreviado os seus dias na terra. Não, muitos deles não é falta de estrutura de família, muitos deles não é falta de amor, muitos deles não é falta de ensino. Foi cooptado em algum momento da sua infância para a sua adolescência. O vício entrou e a rebeldia tomou conta. Passou a não ouvir mais ninguém. Aí começa a ser um instrumento na mão do diabo. E para que outros inocentes não se percam, Deus recolhe. Deus recolhe. É triste? Imensamente. É terrível? É terrível. O que nós podemos fazer? Orar e pregar e ajudar. E quem se abrir para isso vai ser um de nós. Porque a gente estava lá e Deus trouxe a gente para cá e vai se juntar a nós. Se não, vai fazer essa diferença. Então Deus forja vasos para ser vasos de honra. Agora eu quero separar algumas coisas importantes para você. O barro é extraído do seu ambiente. Qual é o ambiente do barro? O ambiente do barro é uma encosta ou um terreno. Está aqui, ó. Então, antes daquele barro se tornar o vaso, ele era uma encosta. Antes do barro se tornar o barro, ele era um terreno plano. Então, ele é tirado do seu ambiente e é levado para um lugar de transformação. Qual é o lugar de transformação? A casa do oleiro. E é colocado dentro de uma roda. Aquela roda é a forja. Aquela roda é o quê? É a forja. E para que o oleiro possa trabalhar nesse barro, ele pega outro produto e tira do seu ambiente, que é a água. Aí ele extrai a água também, que era um rio, que era uma fonte, do seu ambiente natural, e coloca aquela água naquela forja, que vai agora se juntar naquele barro. Um barro molhado por água, né? Nós temos água no nosso corpo, né? Um vaso molhado por água na forja do oleiro, moldado pela mão do oleiro, segundo a mente do oleiro e o propósito do oleiro,
quer fazer daquele vaso, daquele barro, o vaso que ele queira. Então o barro é tirado do seu ambiente natural, levado para um ambiente de transformação, que é a casa do oleiro, e ele é moldado pela mão do oleiro e pela mente do oleiro para ser o vaso que o oleiro quer. Diga, um vaso de honra. Fala que não foi assim que ele fez contigo. Aleluia. Um vaso de honra. Então ele continua a falar com Jeremias, mas antes disso, ele fala da própria história de Jeremias. Eu quero falar com você. Capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Quando foi? Antes do ventre da mãe dele. Antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações. Esse versículo aqui. Antes que fosse formado no ventre da sua mãe, te conheci. Deus estava falando que conheceu Jeremias em um ambiente natural, no reino do Espírito, antes que ele fosse formado. E nesse ambiente natural que ele foi conhecido, ele foi levado para um ambiente de transformação. Que ambiente de transformação foi esse? O ventre da sua mãe. E lá no ventre da sua mãe ele estava sendo forjado. Sendo forjado no ambiente de transformação, no ventre da sua mãe. Deus foi lá e com a sua mão, aleluia, idealizou e projetou para que ele se tornasse um profeta. Semelhante a Jeremias, no ambiente de transformação, você foi escolhido por Deus para ser um vaso de honra, para ser um homem ou mulher de honra, para ser um marido de honra, para ser uma esposa de honra, para ser um filho de honra. Vai dando glória aí. Para ser um profissional de honra, para ser um profissional de honra em qualquer profissão, para ser uma pessoa de caráter, para ser uma pessoa de palavra, para ser uma pessoa que as pessoas confiam, confiável, um homem e uma mulher de honra. Você nasceu para ser um instrumento de honra. Você foi forjado para honra. Qualquer outra coisa diferente disso caiu da mão dele. Qualquer outra coisa diferente disso foi tirado do propósito dele. Qualquer coisa diferente disso houve uma intervenção maligna. Mas nessa noite eu quero dizer que você também está em um ambiente de transformação, que é a igreja. Aleluia, sob a mão do Senhor, que é a palavra. E essa palavra está trabalhando dentro de você para levar você de volta para o ambiente e o propósito que ele tem na tua vida. Devolver você, levar você, completar você para o propósito que você nasceu. Ser um instrumento de honra no caráter, na família, no trabalho, no seu chamado, no seu ministério, para a glória de Deus. Aleluia! Para a glória de Deus. No ventre da nossa mãe nós fomos gerados e fomos forjados para o propósito que Ele tem, que Ele quer. Aí eu quero levar você lá para o Novo Testamento agora. Deus está falando contigo? Para a equipe de Jesus, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Cirineu, Simão Cananeu e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não irei aos gentios, nem entreis na cidade do Samaritano,
e das ovelhas perdidas de Israel. Então vamos lá, vamos acompanhar o mesmo princípio. Jesus ele começou a pregar o Evangelho em Mateus 3, em toda a Galiléia, curando os enfermos, libertando os cativos, e as multidões começaram a vir. E dentro da multidão que começava a vir, ele extraiu os 12. Ele escolheu os 12. Diga, a multidão é o ambiente natural de todos nós. E do ambiente natural de todos nós, ele separou os 12 para a equipe de transformação, para a forja de transformação, que era a equipe de discipulado de Jesus. Diga comigo, a equipe de discipulado é uma forja de transformação. É uma forja de transformação. Alguns dizem que esses rapazes eles eram muito jovens, menos de 18, de 20 anos. Por isso que só Pedro era casado. E eles foram pegos do seu ambiente da multidão para a equipe de Jesus, um lugar de transformação, um lugar da forja. E Jesus pegou esses 12 nos primeiros meses do seu ministério e chamou para dar um passo a mais, extraiu da sua equipe e os fez obreiros. Foi obreiro? Os fez diácono. Foi diácono? Os fez o quê? Apóstolo. Por quê? Porque quem estava forjando era o Criador, e ele trabalha de cima para baixo, não de baixo para cima. Então ele pegou alguns rapazes em treinamento leve de meses e o trouxe para ser a maior autoridade que o reino de Deus teria na terra, apóstolo das nações. Olha o nível de forja, olha o nível de entrega, olha o nível de comprometimento que foi exigido desses 12. Quem está entendendo isso? Olha o nível de comprometimento. Houve uma forja no caráter. Ele estava sendo formado, ele estava sendo chamado, e quando eles foram chamados, eles foram forjados no seu comportamento, eles foram forjados no seu caráter, eles foram forjados na sua família, eles foram forjados para se parecer com Cristo, porque o tipo de vaso que eles seriam era ser chamado de cristão, imitadores de Cristo. Entrou para serem moldados. E todo cristão, todo líder na casa de Deus, você preste atenção, eu disse muito essa frase esses dias. O líder, o obreiro obra, mas o obreiro não só obra não. O obreiro precisa ser um homem aprovado. Paulo vai dizer sobre isso. Apresentados como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro aprovado não conhece só a palavra da verdade. Um obreiro aprovado é um homem de caráter. Um obreiro aprovado é o marido de uma só mulher. Obreiro aprovado é a mulher de só marido. Obreiro aprovado é que tem palavra. Obreiro aprovado que não anda na sensualidade. Obreiro aprovado que não anda na fofoca. Obreiro aprovado que não anda na mentira. Então, para ser um obreiro, você não precisa apenas trabalhar. Você precisa ter um caráter sendo moldado. Você precisa assumir o compromisso para ser um molde de Cristo para o mundo. E não apenas uma cara para a igreja. Não é uma cara para a igreja que se escolhe, é alguém moldado em Cristo para o mundo. A gente está longe de ser o que precisa sim, mas nós precisamos estar dispostos a serem moldados para isso. Quem está entendendo? E é dessa forma que se precisa olhar. É dessa forma que se precisa olhar. No todo e não apenas numa linha só. Por quê? Porque no caminho nós vamos sendo moldados exatamente nisso e vamos sendo conflitados exatamente nisso. Por isso nós precisamos permitir que o molde de Deus nos alcance. E aí Jesus separou os 12 do seu ambiente, deu uma unção apostólica e começou a trabalhar. Mas eu quero mostrar outro grupo antes de progredir em algo que eu já falei com vocês, que é os chamados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Quantos o Espírito Santo chamou e para que ele forja
esse que Ele chama. Quantos aqui foi chamado no Espírito Santo? Fechou. Diz assim: glória a Deus. Deixa eu ver só outra coisa aqui. Vamos ler só muito bem. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava subindo. Foi a última aparição pública depois da ressurreição, 40 dias, e ali depois disso, você pode ver depois, ele subiu ao céu diante dos olhos de todos. Mas ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele estava dizendo: o Espírito Santo virá, e ele fará uma equipe maior do que a minha. E ele vai dar continuidade no molde dessa equipe. Ele vai dar continuidade para que essa equipe seja forjada. E a equipe que o Espírito Santo forjar, olha para mim, é para que se torne minhas testemunhas. O Espírito Santo nos forja para sermos, em primeiro lugar, suas testemunhas. Apóstolo, o que é ser uma testemunha de Jesus? Ser uma testemunha de Jesus é ser uma prova viva de libertação. Ser uma testemunha de Jesus é ser uma prova viva de transformação. Ser testemunha de Jesus é ser uma prova viva de que um gadareno que não colocava roupa sobre o seu corpo porque não deixava, que andava peladão pela rua, que era violento, nenhuma cadeia o prendia, que não tinha condição de conviver em família com pessoas, morava nos cemitérios, e algumas passagens que eram dois, não eram só não. Chegou até Jesus para agredi-lo e para agredir a sua equipe, mandada pelo inferno, e foram libertos. Em poucos minutos ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, transformação social; vestido, transformação pessoal; em perfeito juízo, transformação mental. Ele foi liberto do demônio, teve transformação mental, transformação pessoal e transformação social. Momentos depois, Jesus disse para ele: vai e se apresenta aos seus e diga o que o Senhor fez por você. Aqueles que são forjados pelo Espírito Santo para ser suas testemunhas são esses que foram libertos dos demônios, foram libertos dos vícios, foram libertos da pornografia, foram libertos da sensualidade, foram libertos da marginalidade, foram libertos do roubo. Vamos lá, queridos, foram libertos do adultério, foram libertos da briga, foram libertos da confusão, foi liberto desse mundo, foi liberto do tráfico, foi liberto da corrupção, foi liberto da mentira, e apresenta para quem ele conhecia, e as pessoas olham: e aí, mentira? Não, não minto mais. E aí, roubando? Não, não roubo mais. E aí, fumando? Não fumo mais. E aí, cheirando? Não cheiro mais. E aí, adulterando? Não adultero mais. E aí, prostituindo? Não prostituo mais. E aí, se morrer, eu não faço mais isso. Eu fui transformado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu fui moldado por Ele. Mas você fazia isso, eu fui arrancado daquele ambiente. Eu fui arrancado daquele ambiente e eu entrei no ambiente de transformação. Qual é o nome desse ambiente de transformação? Igreja de Jesus Cristo. Aleluia! E o que acontece nessa igreja de Jesus Cristo? O que ele faz? Ele nos coloca em uma forja
Forja, Ele nos coloca para ver a palavra, para ouvir a palavra, para orar. E quando a gente está nesse ambiente de oração, de palavra, essa forja vem sobre nós e uma mão vai mexendo, e uma mão vai voltando, uma mão vai lapidando, uma mão vai limpando nossa mente, vai limpando nosso sentimento, vai limpando nosso coração, vai nos transformando por dentro. E quando a gente sai de lá, o pensamento é outro, quando sai de lá, o desejo é outro, e quando sai de lá, a vontade é outra, e nós fazemos coisa nova, porque Ele transforma a nossa vida, e nós somos testemunha do amor dEle, testemunha da libertação dEle, testemunha da transformação dEle, testemunha da nova vida dEle. Aleluia! E o que isso serve para nós? Nós voltamos ao convívio da família. A nossa família que estava desgraçada, quebrada, é restaurada. Nós voltamos ao relacionamento com as pessoas. Passamos a ter vida social sem aquela vida de pecado. Nós colhemos o sol do nosso rosto, trabalhamos e levamos o progresso para dentro da nossa casa. Ele devolve a nossa sanidade. Já não andamos mais em fissuras, escondidos, de um lado para o outro nos banheiros, para poder fazer coisa errada. Andamos de cabeça erguida no meio da rua, aleluia, olhando para todo mundo nos olhos, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Não tenho do que me vergonhar, não tenho do que me esconder, porque já estou no erro, na mentira, no engano. Eu ando na verdade, na justiça e na santidade. Por quê? Porque eu me despido do velho homem, eu me despido da velha natureza. Foi tirado de mim o peso do pecado, foi tirado de mim o domínio do pecado, e Ele fez de mim nova criatura sou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em mim, na minha casa, na minha família, no meu dia a dia. Eu faço parte do forjado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! É para essa equipe que você é chamado. É para essa equipe que você é chamado. Você é forjado. Está sendo forjado por Ele para o propósito dEle. Para o propósito dEle. Todos vão ser iguais? Não. Cada um tem uma experiência diferente, segundo a entrega e segundo o querer dEle. E eu quero finalizar aqui. Esses 12, dos 12, Ele chamou 3. Engraçado, quando a passagem, não peguei a passagem para mostrar, acho que está no celular. Ele separou 3 dos 12. Quanto dos 12? Quem eram esses 3? E Ele deu para esses 3, levou esses 3 para uma porta nova, entregou para esses 3 um segredo e uma chave. Diga, uma porta, um segredo e uma chave. Deixa eu repetir para você, para que todos recebam. Poucos trabalham, poucos ofertam e poucos oram. Tem um momento da nossa vida que nós somos chamados para uma entrega maior do que o outro. A tua posição te leva a uma entrega maior. Nenhuma posição forjada por Deus é dada a nós, sem que nós sejamos forjados antes, ou se nós não tivéssemos na condição de fazê-lo. Por quê? Porque para mudar a posição precisa se mudar a mente. Precisa se mudar a mente. Precisa se mudar as prioridades. Se nós mudarmos a posição, não mudar a mente, não mudar a prioridade, nós vamos continuar do mesmo jeito no outro lugar. Ao invés de alimentar um novo lugar, nós vamos diluir o outro lugar, porque a mente não foi transicionada para a nova posição, não está entendendo? Precisa haver uma transição. E esse é o molde do Espírito Santo. Esse é o molde do Espírito Santo. Um dia Jesus estava realizando a sua forma
o seu testemunho na pregação do Evangelho. E no meio do caminho veio uma mulher, 12 anos, com fluxo de sangue. Mas antes dessa mulher chegar, veio um homem chamado Jairo. Qual é o nome dele? Um homem chamado Jairo, que pediu que ele fosse orar pela sua filha, que estava moribunda, quase à morte. E ele disse: eu vou orar por ela. E Jesus saiu no caminho andando, e os discípulos atrás. No meio do caminho, antes de chegar à casa de Jairo, essa mulher apareceu e tocou nas vestes dele. Tocando nas vestes dele, ela foi curada, né? Milagrosamente o fluxo de sangue desapareceu. E a Bíblia fala sobre isso. Ele me perguntou: quem me curou? Quem me curou? E houve aquela comoção ali. No trajeto, ele continuou. E ao continuar, antes de chegar na casa de Jairo, pessoas vieram da casa de Jairo e disseram: não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu, ele não precisa mais ir lá. E Jairo ficou apavorado. Jesus disse assim: não tenha medo, creia somente. Fala para o teu irmão: qualquer voz que te para no meio do caminho, que é contrária à voz de Deus para você, ao propósito de Deus para você, não tenha medo, não tenha medo, continua crendo, porque o que Deus começou Ele vai completar, o que Deus começou Ele vai completar, a carreira que Ele começou na sua vida Ele vai completar, a carreira de vitória Ele vai completar, a carreira de sucesso Ele vai completar. Não tenha medo, creia somente, o monte não acabou, o vaso ainda está em construção, e a obra de Deus será plena, completa, inquestionável, para a glória dele e a alegria do teu coração. Não pare no meio do caminho. Já enxugou as lágrimas, assim como eu suor, aleluia, e continuou. Mas quando chegou na porta de Jairo, Jesus disse assim: só entre comigo, Pedro, Tiago e João. Só entre quem? Pedro, Tiago e João. Escute, existe um momento na nossa caminhada, dentro da equipe, que alguns são separados antes dos outros, que alguns vão mais um passo dos outros, que alguns vão um passo diferente, e esses três foram chamados de um passo novo. Esses aqui vão entrar naquela porta. Os três entraram na porta, os 9 ficaram. Por que Jesus fez isso? Porque Ele quis fazer. Porque Ele é quem forja. Porque Ele é quem faz. Porque Ele é quem sabe o tempo. Não tem tempo para ficar questionando o que Jesus faz. Não tem tempo para ficar questionando o que Jesus faz, não. Só confia nele. Entrou os três. E ali Jesus mostrou para ele o segredo da ressurreição. O segredo do poder da ressurreição. Jesus colocou a mão sobre a menina e disse: Talita cumê, menina, te digo, levanta-te. E dos 12, aqueles 3 viram pela primeira vez o poder da ressurreição. Iria ver outras vezes todo mundo lá fora, mas eles 3 viram primeiro. Fala para o teu irmão: tem segredos, tem portas que Deus entra com alguns primeiro, aleluia, para poder preparar os outros, ou para poder ser canal para os outros. Fala para o teu irmão: não é apenas uma porta de revelação de poder, mas é uma porta nova, de uma forja nova. E Jesus mostrou para aqueles homens o poder da ressurreição, que nele estava o poder da ressurreição. Continuando o seu discipulado, forjando aqueles 12 como apóstolo para as nações, agora ele subiu para o monte da oração. E no monte da oração, quando chegou lá em cima, ele pegou os 3 e destacou. Qual é o nome dos 3 que ele destacou? Pedro, Tiago e João. Ao destacar Pedro, Tiago e João, mais para frente, no meio daquela oração, desceu, moveu uma luz, e aí Moisés desceu. É legal dizer isso, mas parece outra coisa, né? Moisés apareceu no meio deles. E daqui a pouco apareceu Elias, e eles entenderam quem era. Não conheciam os caras, mas entenderam o Espírito. Entenderam quem era. Mas se isso era estranho, ia ficar estranho ainda.
Daqui a pouco Jesus fez assim. Ele se abriu. Isso o Senhor está falando. E a Bíblia diz que ele se transfigurou. Eu penso que uma luz rachou ele no meio. E as pessoas viram, os três viram, que ele não era apenas um homem, ele era Deus. Ele era a vida. Ele era a própria vida. Que a luz da vida estava nele. E eu acredito que João pegou a pena naquela mesma hora e começou a escrever. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era o ano de tudo, ele era o ano dos homens, e a vida dos homens está nele. Aleluia! Aleluia! Ele mostrou para aqueles três o segredo da vida. Ele mostrou para aqueles três de onde ele veio e de onde eles vieram. E era do mesmo lugar que Jeremias tinha vindo. Era do mesmo lugar onde Jeremias veio, antes do ventre da mãe, vai pegando ele. E deu a eles esse segredo, o segredo da vida. E eles passaram a entender que antes deles serem quem eles eram parecidos com ele, porque a vida estava nele. Lá antes de vir para cá, forjado no ventre da mãe, era lá onde eles estavam, porque o Senhor da vida estava com eles. Mas esse processo ainda não havia terminado. Se passando 3 anos, chegou o dia dele levá-los para um lugar chamado Getsemane, porque no dia seguinte ele seria sacrificado, crucificado por todos nós. E ele pegou os 12, levou para perto, e depois ele pegou os 3. Qual é o nome deles? Pedro, Tiago e João. Vai ficando bom aí, já já. Pedro, Tiago, bom e João. Ele mostrou para eles a porta da ressurreição, mostrou o segredo da vida. Agora ele estava mostrando a chave do sacrifício. Diga: a porta da ressurreição, o segredo da vida e a chave do sacrifício. Ele estava mostrando para aqueles 3 que ele, o Senhor da vida, presta atenção, estava disposto a se sacrificar para ressuscitar todos e para devolver para a vida eterna e para ir morar com o Pai, onde a vida é plena. Ele estava mostrando para os 3 que para voltar para o Pai, lá em João 14 que ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, que vai guiar vocês para toda a verdade. Eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Aleluia. Mas ele estava mostrando para aqueles 3: a porta da volta é o caminho do sacrifício. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque ninguém volta para o Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. O que isso tudo quer dizer? O Senhor estava chamando os seus discípulos para ser testemunho, e o caminho do testemunho é o sacrifício. Ministério não é glamour, ministério não é dinheiro, ministério é sacrifício. Hoje a gente vive bem no ministério, antigamente era só pancada. Hoje tem gente que consegue enriquecer pela quantidade de ganha que entra, mas o ministério é o caminho do sacrifício. Não é cadeiras para aparecer, não é nomes para ser honrado, é chamar
chamado pelo nome para ser testemunha. É chamado pelo nome para ir às ovelhas perdidas. É chamado pelo nome para poder se doar pelos outros. É chamado para trabalhar por todos, para que todos recebam. Jesus mostrou para os 3 e depois para todos nós o caminho do sacrifício. É o único caminho para a ressurreição dos mortos. É o único caminho para o corpo glorificado. E é o único caminho para a regeneração, para ser transfigurado e morar com o Pai outra vez. Poucos conseguem entender. E esses mesmos poucos conseguem trabalhar por isso. Se entregar por isso. Se dedicar por isso. Dar a sua vida para isso. Esse é o segredo do Evangelho. Esta é a visão da igreja entronizando o Rei. Nós somos chamados como poucos para trabalhar, para ofertar, para andar no caminho do sacrifício, para que outros sejam salvos, transformados, ressuscitados e regenerados para morar com Cristo, voltar para o lugar de onde nós viemos. Esse é o caminho, é a forja avançada. Está se colocando de pé. É a forja avançada. O vaso de honra é o vaso que entende quem é. O vaso de honra é o vaso que entende que o seu ministério não é o seu talento para cantar, para tocar, para dançar, para pregar, mas é a demonstração de uma vida transformada por Ele aqui. É a demonstração de uma vida entregue a Ele aqui. O ministério sempre vai estar dentro da nossa casa, da nossa família, e muitas vezes vai conflitar com os nossos interesses pessoais, vai conflitar com as outras coisas que a gente quer ou que a gente precisa. Mas para isso nós somos forjados aqui e aqui. Nós somos forjados no entendimento e forjados na fé. A buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nos dias de hoje, o Senhor tem separado 3, e dos 3, separado um para liderar. E como é que Ele separa? Quando Ele levou os 3 para o Getsemane, falou: fica aqui que eu vou orar e já volto. 1 hora depois Ele voltou. Os 3 estavam como? Dormindo. Quem estava dormindo? Pedro, Tiago e João. Aí a Bíblia diz que ele diz assim: Pedro! Que ele chamou? Pedro! E com esse grito de Pedro, os 3 também acordaram. Quem foi, Senhor? Pedro! Você não pode vigiar comigo nem 1 hora? Ah, Senhor, desculpa. Eu vou orar mais uma vez, vigia comigo. 1 hora depois ele voltou. Como é que eles estavam? E o nome de quem ele chamou? O nome de quem ele chamou? Pedro! E os 3 acordaram. Por que ele chamou o nome de Pedro? E não de João? E não de Tiago? Porque o líder é aquele que vai dar conta do comportamento dos outros. O líder é aquele que vai dar conta da tarefa de todos. O líder é aquele que vai dar conta daquilo que precisa ser feito. O líder é aquele que vai dar conta da palavra que ele deu: vigie comigo. Então, quando ele chama ele está dizendo: você é quem tem que dar conta dos seus irmãos. Isso é o forjar de uma liderança. O líder forjado para dar conta da palavra. O líder forjado para dar conta do trabalho. O líder forjado para dar conta daquilo que o Senhor mandou fazer.
Esse é o vaso de honra. Ele vai ter um galardão diferente, mas ele vai ter uma forja diferente. Ele vai ter um trabalho diferente. Seja você líder no ministério, ou seja você uma mãe, líder dos seus filhos na sua casa, seja você um pai, líder dos seus filhos, da sua família. Porque quando Eva pecou e deu ao seu marido, quando Deus veio, não chamou Eva, Ele chamou Adão. Onde você está? Onde você está? Por quê? Porque Ele constituiu Adão líder para dar conta da sua casa, para dar conta da sua família. Então escute, o forjar de Deus é para que você, aonde você estiver, você seja o líder que Deus chamou você para ser, e você possa dar conta daquilo que está em suas mãos. Sempre vai ter coisas para dizer porque não fez ou porque deixou de fazer, mas quando você é levantado por Ele, ou levantado por uma posição, aleluia, já está confiando em você, que você vai dar conta daquela tarefa, que você vai dar conta daquela tarefa, e você se veste de compromisso, de unção, capacitação e de organização para poder fazer o que precisa ser feito, para poder alcançar o que precisa alcançar. O Senhor está chamando vidas hoje. O Espírito Santo separou esse tempo aqui e Ele está gritando o nome. Qual é o nome que Ele está gritando? 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 Porque Ele está chamando você do ambiente que você está, da posição que você está, para outra posição. Não foi apenas os 12, não apenas os 3, mas todos moldados pelo Espírito Santo. Em um momento é chamado para se apresentar à frente, é chamado para ouvir a sua voz, para um novo tempo, uma nova tarefa na sua vida. Ele está chamando o nome, eu ouço o nome. Qual o nome está sendo dito? Qual o nome está sendo dito? Você que está ouvindo Ele chamar seu nome, Ele está dizendo: nesse tempo da sua vida, se aproxima de mim. Nesse tempo da sua vida, eu tenho uma porta nova. Nesse tempo da sua vida, eu tenho segredos. Nesse tempo da sua vida, eu tenho chaves. Nesse tempo da sua vida, eu tenho uma posição para você. Nesses segredos, nessas chaves, eu vou mostrar o poder da minha ressurreição. Eu vou mostrar o segredo da minha área da vida e vou mostrar o caminho do sacrifício. E já quero te dizer que o caminho do sacrifício é o único caminho para o poder da ressurreição e para gerar vida. Ele te chama para o tempo, para poder te colocar na prateleira, não, para o sacrifício. Aleluia, porque o tempo da prateleira vai chegar. O tempo da prateleira é a resposta, aleluia, do seu trabalho, da sua entrega. Seja na sua vida financeira, na sua vida ministerial, no seu trabalho. Você está sendo convidado para se tornar um vaso de honra. Quem quer vigiar comigo para se tornar um vaso de honra? Então eu quero pedir que você coloque a mão na cadeira que está na sua frente. A cadeira está na sua frente. Coloque sua mão na cadeira que está na sua frente. Empurra ela para frente e dê um passo. Isso, quero ver esse barulho. Dê um passo. Você está sendo chamado para frente. Seu nome foi chamado. Você deu esse passo. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos nos apresentando aqui. Nós entendemos que o Senhor está nos forjando para ser vaso de honra. E nesse mês, nesse bimestre da honra, nós somos vasos de honra. E nós damos um passo. Nós nos ouvimos a sua voz e nos apresentamos. O Senhor chamando o nosso nome.
chamando o nosso nome para um novo nível, chamando o nome dos teus filhos para uma nova entrega, chamando o nome dos seus filhos para um novo tempo, chamando o nome dos seus filhos para uma nova liderança, chamando o nome dos teus filhos para uma nova conquista, chamando o nome dos teus filhos para uma nova função, chamando o nome dos teus filhos para um novo compromisso, chamando o nome dos teus filhos para uma nova vida, parceiro agora profissional, financeira, posição de empresa. Meu Senhor da glória, eu abençoo os teus filhos. Eu declaro que nesse tempo que eles estão, o tempo da forja, o tempo de um novo passo, o tempo de uma nova entrega, o tempo de uma nova porta, o tempo de um novo segredo, aleluia, o tempo, Senhor da glória, de uma nova chave. Meu Deus, os teus filhos sejam voltados pelo Senhor, lapidados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor para avançar e para vencer. Eu te abençoo com uma unção de capacitação. Eu declaro que a água e que o óleo do Espírito desce sobre a sua cabeça para esse novo tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito